Algo grande está para acontecer. Os sinais estão por toda parte, mas poucos estão atentos. Se você é inscrito aqui do canal, tenho certeza que você já está percebendo. Mudanças silenciosas, preparativos secretos e um controle que vai além do que podemos imaginar. O que realmente está sendo construído? A história está se desenrolando bem diante de nossos olhos e o tempo está correndo. Você está preparado para o que está prestes a ser revelado? 2025 na profecia bíblica. Aqui estão 4 tendências para se observar. Uma das principais tendências proféticas a serem observadas em 2025 é a preparação para o terceiro templo em Jerusalém. A importância do templo na profecia do fim dos tempos é inconfundível, como destacado em Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E no templo, ele estabelecerá a abominação que causa desolação, até que o fim que está decretado seja derramado sobre ele. Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16. Quando, pois, virdes no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando-se Deus. Os versículos de Daniel, Mateus e 2 Tessalonicenses se entrelaçam para criar um tapete convincente de imagens proféticas, profundamente enraizadas na importância do templo, como central para a escatologia dos fins dos tempos. Essas escrituras revelam o papel crucial que o templo desempenhará no desenrolar dos eventos durante os últimos dias. Particularmente, o templo é identificado como o local onde o anticristo cometerá a abominação da desolação, profanando o lugar santo de Deus e exaltando-se como Deus. Este ato de blasfêmia é central para a linha do tempo profética, e para que isso aconteça, a existência de um templo físico é necessária. Um terceiro templo é crucial para o cumprimento dessas profecias. Ao longo das Escrituras, há uma indicação clara de que a existência de tal templo estará ligada ao fim do mundo como o conhecemos. Em 2024, a identificação de vários bezerros vermelhos que atendem aos requisitos bíblicos para os sacrifícios do templo gerou um interesse significativo tanto entre judeus quanto entre cristãos. Cristãos evangélicos, em particular, veem esses desenvolvimentos como marcadores proféticos, considerando-os como mais um sinal de que a reconstrução do terceiro templo é iminente e que o retorno de Cristo está se aproximando. Os preparativos para o terceiro templo já estão bem encaminhados. O Instituto do Templo, uma organização em Israel dedicada ao restabelecimento do templo, tem se preparado ativamente para sua construção. Até 2025, essa preparação provavelmente se tornará ainda mais proeminente. O Instituto do Templo já produziu mais de 60 utensílios sagrados, vestimentas e outros itens necessários para o culto no templo, incluindo o altar de ouro, a mesa dos pães da proposição e a placa da cabeça do sumo sacerdote. Esses itens estão prontos para uso assim que o templo for construído. O fato de que esses preparativos atingiram um estágio tão avançado não deve ser ignorado. Os bezerros vermelhos, os utensílios sagrados e o crescente movimento em Israel apontam para a eventual construção do templo, um marco-chave na profecia escatológica. À medida que avançamos para 2025, essa é uma das tendências mais significativas a se observar, pois a construção do terceiro templo marcaria um grande passo em direção ao cumprimento da profecia bíblica e ao retorno de Cristo. Tendência número 2. Aumento da vigilância.
Uma das tendências mais alarmantes a serem observadas em 2025 é o aumento da vigilância global e controle. Esta tendência encontra suas raízes no alerta profético encontrado em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, onde se descreve um futuro no qual os indivíduos serão obrigados a receber uma marca para poderem comprar ou vender. Este sistema sugere um nível de vigilância global e controle econômico sem precedentes, onde as atividades das pessoas são monitoradas, controladas e restringidas com base em sua conformidade com um sistema totalitário. À medida que avançamos para 2025, esse tipo de vigilância só aumentará e a cada passo incremental, as pessoas estão se tornando insensíveis à sua presença, aceitando-a como parte da vida normal. As bases para esse sistema já foram lançadas com o surgimento de tecnologias de vigilância em massa, como reconhecimento facial alimentado por IA, sistemas de identificação digital e monitoramento biométrico. Essas tecnologias, antes vistas como invasivas, estão se tornando comuns, integradas à sociedade sob o pretexto de conveniência, segurança ou saúde. Por exemplo, o software de reconhecimento facial já é empregado em aeroportos, nas ruas das cidades e até nas escolas. À medida que essa tecnologia se torna mais difundida, as pessoas estão se acostumando a serem vigiadas e rastreadas. A normalização da vigilância faz parte da agenda mais ampla, movendo o mundo em direção a um sistema onde as ações de cada indivíduo podem ser monitoradas em tempo real. Em 2025, espere que a vigilância se torne ainda mais invasiva. Governos e corporações estão desenvolvendo rapidamente tecnologias mais avançadas para monitorar não apenas as atividades externas das pessoas, mas também seus processos biológicos internos. Algumas organizações globais e defensores do controle autoritário têm defendido a vigilância biométrica total, indo além do mero reconhecimento facial ou rastreamento de localização. Eles argumentam que, para gerenciar melhor a sociedade, é essencial monitorar o que está acontecendo sob a pele de uma pessoa. Eles promovem a ideia de que não é suficiente rastrear onde as pessoas vão ou o que compram. Eles querem monitorar as emoções dos indivíduos, a temperatura corporal e até mesmo a atividade cerebral. Esse impulso pelo controle total estende-se ao monitoramento das respostas biológicas em tempo real. Por exemplo, se os líderes mundiais fizerem um discurso, essa tecnologia futura poderia analisar se você está com raiva, medo ou tédio, com base nas pistas biológicas do seu corpo, como a frequência cardíaca ou expressões faciais detectadas pela sua televisão, smartphone ou outros dispositivos conectados. Essa visão do futuro representa um sistema em que líderes políticos e governos saberiam exatamente quem os apoia e quem não, com base em reações biológicas involuntárias. Embora ainda não tenhamos chegado a esse ponto, está claro que o mundo está caminhando nessa direção. O nível de controle imaginado aqui vai além da vigilância tradicional. Trata-se de ter acesso aos detalhes mais íntimos de seus pensamentos e emoções. Aprofundando ainda mais essa preocupação está o surgimento das interfaces neurais, que estão sendo desenvolvidas e testadas por empresas como BlackRock Neurotech, Neuralink e outras. Essas tecnologias envolvem o implante de microchips no cérebro das pessoas, permitindo que interajam com computadores e dispositivos apenas com seus pensamentos. Embora esses avanços representem grandes promessas para descobertas médicas e tecnológicas, também introduzem a possibilidade de um controle e vigilância sem precedentes. Imagine viver em um mundo onde essa tecnologia é comum, onde a maioria das pessoas tem microchips em seus cérebros. Agora, leve essa visão um passo adiante. Imagine essa tecnologia sob o controle do anticristo.
Um microchip implantado em seu cérebro poderia não apenas ler seus pensamentos, mas também se conectar à internet, monitorar sua localização o tempo todo, rastrear o que você está fazendo e até controlar certos aspectos do seu comportamento. O anticristo, capacitado por essa tecnologia, teria controle quase total sobre a população, impondo a marca da besta, como descrito em Apocalipse capítulo 13. As pessoas não seriam monitoradas apenas externamente, mas seus próprios pensamentos e intenções poderiam ser observados e potencialmente manipulados. O mundo está se movendo rapidamente nessa direção. Em 2025, espere ver maiores avanços em neurotecnologia, uma adoção mais ampla de sistemas de identificação digital e o aumento do uso de IA para rastrear e monitorar o comportamento humano. À medida que a vigilância aumenta, também cresce a dessensibilização do público em relação a ela. Muitas pessoas já estão acostumadas a que seus dispositivos ouçam suas conversas ou rastreiem sua localização por conveniência. A cada passo, as pessoas estão mais dispostas a abrir mão de sua privacidade em troca de benefícios percebidos, como conveniência ou segurança. À medida que essa tendência continua, será cada vez mais difícil resistir à invasão da vigilância em todos os aspectos da vida. Outro desenvolvimento-chave a ser observado em 2025 é o crescimento de sociedades sem dinheiro e moedas digitais, que aumentam ainda mais a capacidade de governos e corporações de monitorar e controlar transações financeiras. Uma vez que todas as transações forem conduzidas digitalmente, cada compra poderá ser rastreada, analisada e potencialmente restringida. Isso permitirá um sistema como o descrito em Apocalipse capítulo 13, onde aqueles que não cumprirem o sistema não poderão comprar ou vender. As moedas digitais também facilitarão para as autoridades globais a imposição de sanções ou penalidades a indivíduos com base em seu comportamento, opiniões políticas ou crenças religiosas. A tendência de aumento da vigilância e controle global é algo que os cristãos devem observar de perto em 2025. A Bíblia nos adverte sobre um tempo em que o mundo inteiro estará sob um sistema de controle, onde as atividades, pensamentos e até a capacidade de comprar e vender das pessoas serão reguladas por uma autoridade centralizada. À medida que nos aproximamos dessa realidade, é fundamental permanecer vigilante e reconhecer os sinais de sua chegada. A normalização da vigilância, o aumento do monitoramento biométrico, o desenvolvimento de interfaces neurais e a transição para a economia sem dinheiro estão todos apontando para um futuro onde a liberdade individual e a privacidade serão cada vez mais comprometidas. Os cristãos devem permanecer atentos e espiritualmente preparados para esses desenvolvimentos, entendendo que a Bíblia já previu tempos como esses. Tendência número 3. Aumento da ganância. Um dos principais sinais dos últimos tempos, conforme descrito na Bíblia, é o aumento da presença da ganância no mundo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, Paulo alerta Timóteo sobre os comportamentos que marcarão os últimos dias. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A ganância, especificamente o amor ao dinheiro, está no centro de muitos desses vícios. A Bíblia fala repetidamente da ganância como uma característica dos últimos dias, indicando que o mundo será cada vez mais impulsionado por desejos egoístas e materialismo. Nos últimos anos, a ganância se tornou mais evidente em escala global.
A América, uma das nações mais ricas do mundo, também se tornou uma das mais gananciosas. A busca por riqueza e poder levou indivíduos, corporações e até governos a priorizar o lucro em detrimento das pessoas. Muitas das guerras travadas nas últimas décadas foram alimentadas pela ganância. Muitas vezes, por trás dos conflitos geopolíticos, há uma luta por recursos, mercados ou poder. A guerra, de muitas maneiras, tornou-se um grande negócio, com contratantes de defesa, fabricantes de armas e corporações lucrando massivamente com a destruição e o sofrimento causados pelos conflitos. Para alguns, guerra significa que os negócios estão prosperando. Eles se importam pouco com a perda de vidas ou o sofrimento dos inocentes. Sua única preocupação é o lucro. Quanto mais conflito, mais lucros. Este é o epítome da ganância, quando vidas humanas são sacrificadas no altar do ganho financeiro. Um exemplo claro de ganância pode ser visto na indústria farmacêutica. O caso do EpiPen é uma ilustração gritante. Entre 2007 e 2016, o preço de um pacote duplo de EpiPens aumentou de $100 para mais de $600. Este medicamento que salva vidas, essencial para pessoas com alergias graves, foi precificado tão alto que muitos pacientes não podiam mais comprá-lo. O resultado foi uma indignação generalizada, não apenas porque o aumento de preço foi extremo, mas porque os EpiPens não são um item de luxo. Eles não são como bolsas de grife ou relógios caros, são uma necessidade para a sobrevivência. No entanto, a ganância levou a um aumento de 400% no preço, com os lucros das empresas farmacêuticas tomando precedência sobre as vidas dos pacientes. Este é um sinal perturbador dos tempos, onde até mesmo medicamentos que salvam vidas estão sujeitos à ganância insaciável das corporações. Essa ganância não está confinada apenas à indústria farmacêutica. Também estamos testemunhando ganância em escala global, com empresas terceirizando empregos de uma parte do mundo para outra para aumentar os lucros, muitas vezes sem se importar com o bem-estar de seus funcionários ou das comunidades que deixam para trás. Esse desejo por maiores lucros, independentemente do custo, reflete o tipo de egoísmo descrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, onde as pessoas se tornam amantes do dinheiro e pouco se importam com o impacto de suas ações sobre os outros. A Bíblia é clara ao dizer que a ganância é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse amor ao dinheiro infiltrou-se não apenas no mundo corporativo, mas também na igreja. O surgimento do Evangelho da Prosperidade é um exemplo marcante de como a ganância chegou, até mesmo aos espaços espirituais. Pregadores que priorizam o dinheiro em detrimento do bem-estar espiritual de sua congregação exploram seus seguidores, prometendo bênçãos e sucesso financeiro em troca de doações generosas. Algumas igrejas chegam ao ponto de encorajar seus membros a contrair empréstimos pessoais ou empresariais apenas para dar à igreja. Essa manipulação da fé das pessoas em prol de ganhos financeiros é a ganância em sua forma mais destrutiva, transformando casas de culto em negócios. Uma das manifestações mais chocantes dessa ganância pode ser vista na forma como alguns pastores vivem. Jatos particulares, mansões de vários milhões de dólares e estilos de vida luxuosos se tornaram sinônimos de alguns desses pregadores da prosperidade. Mas é realmente necessário que um pastor tenha um jato particular? A justificativa frequentemente dada é que esses jatos permitem que os pastores espalhem o evangelho de forma mais eficiente, mas a realidade é que tal extravagância é desnecessária. Muitos desses pregadores estão mais preocupados com seu próprio conforto e status do que com o bem-estar espiritual de seu rebanho. Esta é a ganância disfarçada de ministério.
A ganância que vemos nas igrejas hoje não está limitada apenas àqueles que pregam o evangelho da prosperidade. Em nível pessoal, muitas pessoas na sociedade moderna também são movidas pela ganância. Essa ganância pessoal se manifesta de várias maneiras, desde o desejo por mais bens materiais até a busca constante por riqueza e status. As pessoas não estão mais contentes com o que têm. Elas sempre querem mais. Esse desejo insaciável por mais é um sinal dos tempos, como Jesus advertiu que nos últimos dias as pessoas se tornariam amantes do dinheiro e amantes dos prazeres, em vez de amantes de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 4. Apocalipse capítulo 18, versículos 11 a 13, oferece uma visão profética da queda da Babilônia, um símbolo dos sistemas corruptos e gananciosos do mundo. Nesses versículos, vemos os mercadores lamentando a queda da Babilônia, porque ninguém mais compra seus produtos, produtos como ouro, prata, pedras preciosas e até seres humanos vendidos como escravos. Essa passagem destaca a profundidade da ganância no sistema mundial, onde riqueza, luxo e posses materiais são mais valorizados do que a vida humana. Os mercadores de Babilônia choram, não pela perda de vidas ou pela destruição de uma cidade, mas porque seus lucros secaram. Esse é o nível de ganância que a Bíblia nos adverte sobre os últimos tempos. Um mundo onde seres humanos são explorados por ganhos financeiros e a riqueza material é mais valorizada do que tudo. Em 2025, espere ver essa tendência de ganância aumentar. A ganância sempre fez parte da civilização humana, mas à medida que avançamos mais nos últimos tempos, ela se tornará mais agressiva e mais penetrante. Corporações, indústrias e indivíduos continuarão a priorizar o lucro em detrimento das pessoas, e isso levará a níveis maiores de exploração, corrupção e sofrimento. Já estamos vendo isso no crescente abismo entre ricos e pobres, onde os ricos continuam a enriquecer enquanto os pobres ficam para trás. Isso não é apenas uma questão econômica, é uma questão espiritual. A ganância é um sinal dos tempos, um reflexo de um mundo que se afastou de Deus e agora está focado apenas no ganho material. Como cristãos, devemos estar cientes dessa tendência crescente e nos proteger contra ela em nossas próprias vidas. É fácil se deixar levar pela busca de riqueza e sucesso, mas devemos lembrar que nosso verdadeiro tesouro está no céu, não na terra. Também devemos ser vigilantes ao denunciar a ganância que vemos ao nosso redor, seja no mundo corporativo, na política ou até mesmo na igreja. A ganância é um sinal dos últimos tempos, mas como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado, ser generosos, compassivos e focados nas coisas de Deus, não nas coisas deste mundo. Tendência número 4, a religião mundial única. Apocalipse capítulo 17 descreve a grande meretriz, uma figura simbólica representando um falso sistema religioso global que surgirá durante os últimos tempos. Este sistema terá uma influência significativa, enganando as nações e alinhando-se com o anticristo para se opor à verdadeira fé em Deus. A descrição desta entidade religiosa global destaca seu imenso poder e engano espiritual, levando muitos ao erro nos últimos dias. Uma das principais tendências que levam a essa religião global é o crescente impulso pelo diálogo interreligioso e pela unidade religiosa. Iniciativas como a Casa da Família Abraâmica, em Abu Dhabi, que visa promover a compreensão e cooperação entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são exemplos claros desse movimento crescente. Embora tais esforços possam parecer bem intencionados, eles refletem uma tendência mais ampla em direção à fusão de diferentes tradições religiosas. Isso prepara o palco para uma futura religião global, que abraçará todas as crenças sob o pretexto de unidade e tolerância, mas que, em última análise, se oporá à verdade do Evangelho.
À medida que essa tendência acelera, o mundo está se aproximando da formação de um sistema religioso unificado que desempenhará um papel crucial nos eventos dos últimos tempos profetizados na Bíblia. Como crentes, devemos permanecer vigilantes, reconhecendo que este sistema religioso global se posicionará em direta oposição ao único e verdadeiro Deus e à sua palavra. Ao olharmos para o que está por vir, as evidências são claras. O tempo está se aproximando do fim. O terceiro templo, a crescente vigilância, a ganância desenfreada e a busca por uma religião global são mais do que apenas sinais. São os marcos de um caminho que a humanidade está trilhando rumo ao cumprimento das profecias. Esses eventos nos lembram que a Bíblia já nos alertou sobre os tempos em que vivemos. É um convite para refletir sobre nossa fé, sobre o que realmente estamos buscando e sobre o que é essencial para nossas vidas. As promessas materiais, o controle e a busca incessante pelo poder estão nos conduzindo para longe do propósito verdadeiro. Mas enquanto o mundo caminha em direção a essas mudanças, há uma esperança inabalável. Sabemos que nosso tesouro não está neste mundo, mas no reino eterno que nos aguarda. Esses tempos desafiadores não são apenas um sinal de alerta, mas uma oportunidade para fortalecer nossa fé, voltar nossos olhos para Deus e nos preparar para a eternidade. Que possamos caminhar com sabedoria, discernindo os tempos e mantendo nossos corações firmes nas promessas que nunca falham. O fim é apenas o começo para aqueles que permanecem fiéis. A vigilância cresce, a ganância avança, mas o amor de Deus e seu plano eterno jamais serão abalados. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.